noite a todos. Eu não sei se vai precisar realmente. Precisa ou não precisa? Então tá bom, bota atenção. Para mim, motivo de muita alegria estar de volta nessa casa. Agradeço aí o nosso companheiro Márcio Luiz. Essa casa tem história. Eu espero que todos aqui sejam conhecedores da história desta casa, porque a doutrina espírita obrigatoriamente passa por aqui. Comentava com minha esposa que nós temos que agradecer muito aos irmãos que nos antecederam, que ficaram vinculados a essa casa, ficaram vinculados ao Sanatório Espírita de Uberaba, porque eles pavimentaram uma estrada de pedra que eles carregaram, cortaram, não deve ter sido fácil. Nós pegamos hoje uma estrada pavimentada, mas os nossos pés escorregam por demais para que fiquemos em pé sobre essa estrada, né, sobre essa plataforma. Então, é importante lembrar-se dessa história. Eu tenho tentado trazer em algumas das nossas palestras e estudos o dia a dia, o cotidiano, e é o que eu vou tentar fazer aqui hoje, lógico, não me afastando jamais dos ensinos de Kardec, de Jesus, isso é impossível. A primeira versão que nós produzimos do tema era: me disseram que sou médium, e agora? Naquele momento eu optei pelo coloquial. Agora aqui nós temos uma responsabilidade melhor, então, disseram-me que sou médium, e agora? Essa seria a forma mais correta, né? Antes que os professores aí judiem de mim. Eu gostaria de dizer que é um bate-papo, então não quero aquela formalidade, não gostaria, né? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vamos esclarecer, vamos trocar uma ideia, não há necessidade de aguardar um momento final, basta levantar a mão e a gente direciona aí a pergunta e, se souber, responde. E eu vou começar perguntando: quem aqui veio buscar essa resposta? Pois é, nós estamos procurando por ela também, já há algum tempo, viu? Nós vamos tentar sair daqui pelo menos o melhor informado, né? Então comecemos aqui com o que eu vou tentar abordar. Ainda bem que eu tenho até 5 da meia-noite, né? Então acho que vai dar tempo. Eu vou abordar esses temas: o que é médium, o que é mediunidade generalizada e mediunato. É normal ser médium? Só os espíritas são médiuns? Mediunidade tem sintomas? Como identificá-la? Mediunidade em crianças, o dirigente espírita, o grupo espírita, mediolatria. Mediunidade, missão ou resgate? Mediunidade com Jesus e Kardec, o dia a dia do médium, animismo, que por si só é uma outra palestra, né? Desenvolver a mediunidade ou evangelizar-se? Afinal, disseram que sou médium, e agora? Vou tentar saber aqui com essa resposta, né? Então vamos lá. O que é? É lógico que eu vou tentar ser bem breve cada uma dessas passagens, não daria tempo. O que é ser médium? A palavra foi criada pelo Kardec. Médium, como aparece ali, né, intermediário. É uma pessoa que, conforme nós já sabemos, acho que a maioria aqui, que em maior ou menor grau sente a influência dos espíritos, é por isso mesmo chamado médium. A questão é: o que é essa mediunidade? O que é esse médium e o grau dele? Essa que é a grande questão. Porque se disseram que você é médium, eu vou te dar uma boa notícia: é verdade. Porque todos nós somos médiuns. Vejam de novo o que aparece aqui, tá? Pessoa acessível à influência dos espíritos. Quando nós fomos criados, Deus nos concedeu um protetor espiritual. Como é que nós podemos perceber a influência desse protetor se nós não formos médiuns? Então, poderíamos encerrar a palestra por aqui. Somos todos médiuns. A questão é: o que é essa tal de mediunidade? Né? Então, é uma faculdade que nós possuímos. Algumas pessoas, como vocês estão vendo aí, ela é mais
ampla, em outras ela é mais discreta. Então, nos dizeres do Kardec, faculdade que a quase totalidade das pessoas possui, umas mais, outras menos, de sentir a influência ou ensejar a comunicação dos espíritos. Raros são os que não possuem rendimentos de mediunidade, o que reforça o que eu acabei de dizer. E o mais importante, em alguns, essa faculdade é ostensiva e necessita ser disciplinada, educada. Em outros, permanece latente, podendo manifestar-se episódica e eventualmente. E não foi à toa que Emmanuel disse a Chico: 3 coisas eu lhe digo, para que você possa ser um bom médium. Faz favor: disciplina, disciplina, disciplina. Médios indisciplinados dão um trabalho, não é, Márcio? Já pensando também nessa condição da mediunidade, ou seja, como é que é isso? Todo mundo é médium? Como é que funciona isso? O Kardec teve essa necessidade e, mais uma vez, amparado pelos espíritos protetores, amparado pelos codificadores, pelo Espírito da Verdade, ele recebeu a seguinte instrução: poderia-se considerar a mediunidade como mediunidade generalizada e mediunato. A mediunidade generalizada é aquela que todos nós possuímos, é essa que nós trazemos. Já no caso do mediunato, ela é aquela que estabelece um compromisso. Algumas pessoas têm escrito, têm falado que o mediunato é a mediunidade de missão. Mas não é essa a definição e não foi essa a proposta. E eu aqui serei fiel à palavra, né, aos ensinos do Kardec, até porque essa expressão, ou melhor, esta palavra, ela foi sugerida pelos espíritos superiores. Então, o mediunato, ele é aquela mediunidade que nós não vamos poder fugir. Aliás, em se dizendo e em se tratando de mediunidade, em nenhum caso poderíamos fugir. Mas essa, diríamos, é aquela em que realmente não tem muito como negociar. Foi um acordo assumido, foi algo combinado e tem que ser executado. Certo? É normal ser médium? Acho que depois do que eu falei, eu poderia pular esse slide e deixar só a pergunta. É normal ser médium, gente? É normal ser médium, né? Olha lá. A faculdade é inerente ao homem. Não tem jeito. Tá? Nós somos dotados de algumas faculdades que eu posso até chamar de sentidos: olfato, paladar, audição. Nós temos também uma coisa chamada inteligência. E são atributos do ser humano. A mediunidade também é um atributo. A mediunidade, ela é algo, ela é uma faculdade que nós ainda não entendemos muito, mas que é um dos elementos mais importantes para o progresso da humanidade. Quando eu digo progresso, longe de dizer do progresso material e tecnológico. A última vez que vim fazer uma palestra nessa casa, eu não dispus desse recurso, não tinha essa facilidade. Veja quanto tempo fazem. Hoje, no entanto, eu tenho esse apoio, mas ainda não é disso que eu estou dizendo. A mediunidade será uma ferramenta, e é uma ferramenta extremamente importante para o nosso progresso moral. Muito bem. A mediunidade não é privilégio dos espíritas, desde que o homem foi criado e desde que ele foi dotado da faculdade mediúnica, ela já se expressava. Então, os nossos antepassados, a antropologia e a história estão cheios de relatos e casos que demonstram os fenômenos mediúnicos. Eles fazem parte da nossa história, eles fazem parte do nosso cotidiano. Ainda que aqui entre nós não houvesse espíritas, e não sei se há ou não há, mas é possível que histórias e fatos que ocorreram demonstrem alguma questão mediúnica. É alguém que sentiu, que viu, que sonhou, que ouviu. Isso existe. Da mesma forma, eu vou retornar na questão da mediunidade e usar uma outra expressão: mediunismo. O mediunismo, pegando uma carona em Emmanuel e outros tantos autores,
seria aquela manifestação rudimentar da mediunidade, os xamãs, os feiticeiros, né? E com todo respeito, mas até mesmo dos umbandistas, onde você tem um comportamento mediúnico que difere da mediunidade que se espera numa casa espírita alicerçada no Kardec e alicerçada no Cristo. Então, mais uma palavrinha: mediunato, mediunidade generalizada e mediunismo. Há de se tomar cuidado e saber diferenciar de cada uma delas. A mediunidade não é privilégio dos espíritas, mas coube a doutrina espírita trazer as informações, dar a ela um cunho científico racional e permitindo então o seu estudo e compreensão. Não existe em nenhuma outra filosofia ou religião as explicações, as classificações e o entendimento que a mediunidade exige para a sua real compreensão e exercício. Não existe. Existem padres médiuns, pastores médiuns, ateus médiuns. Os espíritos superiores são de uma grandeza que nós somos incapazes de dimensionar. Se é chegado o momento de merecimento de uma pessoa e ela busca um auxílio, uma palavra, se ela estiver num terreiro de umbanda, de candomblé, se ela estiver numa igreja católica, protestante, num templo budista, acreditem, ela será ajudada. Os nossos irmãos estão muito além da nossa capacidade para se prenderem a certos ritos. Agora, nós não podemos acreditar que isso vai acontecer sempre, mas são casos fortuitos ligados ao chamado merecimento. Por isso que algumas pessoas veem certas coisas acontecer, alcançam, me permitam aqui a palavra, a graça, e outras não. Tudo se reside numa coisinha chamada merecimento. Muito bem. Mediunidade tem sintoma? Dói, coça. Pois é, o Kardec também já teve essa preocupação. Ele já havia consultado, já havia considerado essa possibilidade. E ele chegou à seguinte conclusão: que não há meio de diagnosticar, nem de maneira aproximativa, né? Não há sinais físicos que sejam seguros, que dê como certo a mediunidade. Mas, não que eu esteja discordando de Kardec, pelo amor de Deus, mas durante esses anos, tomando umas lambadas, observando, estudando, a gente percebeu que algumas pessoas, elas apresentam um grau maior de sensibilidade ou de sintonia espiritual. E essas pessoas nos procuram, e aqui eu tentei colocar pelo menos os mais comuns que nós ouvimos. Então as pessoas queixam de enfermidades aparentes, né? Enfermidades que podem ser apenas psicológicas ou psicossomáticas, ou que podem ter apenas uma manifestação física. Nós tivemos a oportunidade de fazer o atendimento fraterno com uma senhora que nos procurou no nosso grupo alguns anos atrás. Ela tinha umas manchas e uma sensação de queimor no corpo, nos braços. Ela já tinha rodado praticamente o Brasil todo, só faltava para o exterior, e nada sarava essa senhora, absolutamente nada. Ela não dormia, ela não comia direito, era uma sensação de calor, de queimor, e os médicos simplesmente não conseguiam diagnosticar. Nós então recomendamos a ela fluidoterapia, hidroterapia, a prece, uma avaliação, uma autoavaliação, e mais ou menos em torno de um mês, essa senhora adentrou a câmara de passe e disse: hoje é meu último dia aqui. Eu falei: por quê? Estou curado, não sinto mais nada. Eu disse: discorda, senhora, agora é que começa verdadeiramente seu tratamento. O físico foi muito fácil, agora nós vamos para o espiritual. Nunca mais a vi. Bom, arrepios,
quando as pessoas sentem arrepios, né? É lógico que eu estou falando aqui não do arrepio emocional, de frio, né? Essas coisas, choque térmico. Sentem do nada arrepios, normalmente que começam na coluna, sobem pela cabeça, geram aquela sensação de cabelo, né? Então, cabelo em pé, o cabelo arrepiado. O Márcio não tem mais isso, né, Márcio? Não tem mais esse período. Irritações estranhas. Hoje a minha esposa discordou disso aí, que eu devia deixar isso não. Irritação é irritação. Não. Irritações podem ser provocadas pelo trabalho, podem ser provocadas no trânsito, não podem? Essa irritação que as pessoas escrevem, elas não têm uma etiologia definida. E é muito comum variar. Uma hora está irritada, depois está rindo, de repente está irritado de novo. Isso vai e vem com muita frequência. Fobias, medos. Essa semana mesmo, uma companheira nossa, que nós temos muito carinho, estima, relatou algo que ela não tinha medo daquilo, e de repente passou a ter. E eu também a confortei. Eu falei: olha, de uns 3 anos para cá também me apareceu uma fobia aí muito esquisita, que a gente está tratando, né, psicologicamente, com autoconhecimento. Mas é claro que quando eu falo de fobia, vamos falar um pouquinho de medo, que medo é interessante. Fobia, medo. O medo, ele é uma ferramenta muito importante para o homem. Se nós não tivéssemos medo do vento, se nós não tivéssemos medo da tempestade, se nós não tivéssemos medo da natureza, nós não teríamos nos mexido em construir casas. O medo, ele nos faz andar para frente. O que não pode é o medo exagerado. Sentir medo é bom. Quando nós sentimos medo, nós tomamos mais cuidado. Isso é muito positivo. Então, quando se fala de medo aqui, é aquele medo exagerado, aquelas fobias doidas. A pessoa não consegue, às vezes, nem botar o pé na rua, né? É disso que nós estamos falando. Sonhos estranhos, agitados e repetitivos. Isso quando dorme, né? Isso quando dorme, certo? Sensação de abandonar o corpo. De repente eu tive a sensação que eu já não estava mais em mim. E é curioso que algumas pessoas relatam isso durante a aplicação do passe. Elas relatam essa expansão, né? O duplo etéreo. Sensação de proximidade. Eu tenho a sensação de ter alguém perto de mim. Eu tenho a sensação que tem espíritos próximos de mim. Vontade de fumar e eu beber em pessoas que não têm esse hábito. Gente, eu estou na vontade de fumar, na vontade de beber, uma coisa assim incontrolável. Se a pessoa não tiver muita força de vontade, ela bebe. Aqueles que bebem e fumam costumam ter isso aqui ampliado. E eu vou dizer uma coisa: certa vez conversando com um rapaz que bebia bastante, ele teve tão ampliado esse desejo, ele falava assim: eu bebo para ver se eu fico de porra e eu não consigo. Ele não ficava, ele bebia muito mesmo, tá? Ele surtia efeito a bebida dele. Medo de morrer. Medo da morte, medo de morrer. Eu preferi medo de morrer porque é uma coisa mais íntima, mais pessoal, né? Agora eu vou dar uma notícia muito boa para vocês. Todos aqui são espíritas? Todos são espíritas aqui? Não, então a casa espírita é aberta para todo mundo. Se tiver tempo, vou contar uma história muito bonita para vocês. Então, a notícia boa é que espírita não morre, né? Espírita desencarna, os outros morrem, nós morremos. Então, não precisa ter medo de morte mais. Essa é do meu sogro, falso devido. Ele é que vem com essa história. Premonições com situações de sofrimento. Nunca é uma premonição com uma coisa boa. É sempre uma desgraça, sempre uma coisa ruim. Ansiedade, mas muita ansiedade mesmo. As pessoas escrevem isso ao ponto de não ficar sentada, de não conseguir ficar no lugar, de concentrar, de ouvir, de ler. As pessoas reclamam muito disso. A insônia, que eu já comentei. E outra coisa que é muito repetitivo: raiva. Eu vi uma pessoa, me deu uma raiva daquela pessoa, me deu vontade de voar no pescoço daquela pessoa, me deu vontade de empurrar aquela pessoa. A gente sente uma raiva, e sente raiva de quem a gente gosta, sente raiva de quem a gente não tem, nem conhece. O que seria isso? Possivelmente influências, né? E percepção de contato. Você encosta na pessoa, nossa, coisa ruim, né? Encosta mesmo, toque físico. Você encosta na pessoa e sente uma coisa ruim. Nossa, a pessoa é ruim, essa pessoa está carregada, né? A mão dela toma um passo. Alguém se identificou com alguns desses sintomas?
Normalmente os sintomas são isolados, não, tá? Eles se combinam ali. Alguém já sentiu esses sintomas? Você sente? Alguém? Tá vendo? Eu também vou levantar minha mão, viu? Outra coisa que tem nos preocupado bastante, não que seja algo assim, que seja difícil explicar, não é isso? Com relação às famílias hoje, as famílias vivem um momento muito difícil. A família é a célula máter da sociedade. Se uma família vai bem, se as famílias vão bem, a nossa sociedade vai bem, mas o problema é que as nossas famílias estão muito desestruturadas e a nossa sociedade, né, não está diferente. Mas devemos nos lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações. Esperar que espíritos de boa qualidade é muito difícil, não é? Mas, de qualquer maneira, as nossas crianças, elas merecem todo o cuidado, atenção, e a gente pode trazer um bom futuro para as nossas crianças ou não. Então, nas palavras de Herculano Pires, as crianças elas possuem o que nós chamamos de mediunidade à flor da pele, mas é uma mediunidade do tipo mais anímica, porque elas vão passando o espírito delas para o corpo. Muito comum crianças relatarem: ali está fulano, dizem que vê espírito. Quando o pai é espírita, ele entende isso, conduz a criança para a evangelização, para a educação espírita, conversa, leva para o passe. Quando os pais não aceitam, batem nas crianças. Olha a história do Chico, que conversar devia os espíritos. Não é diferente com muitos que acontecem por aí, não, absolutamente. Transmitem recados. Ô mãe, a tia fulana de tal diz que é pro tio lá não sei o que e pro médico. A vovó disse que não sei quem vai morrer. Mas vai morrer, essas pessoas estão falando: tá aí, tá aqui do meu lado. E as pessoas falam, as crianças falam e a coisa acontece. Não é isso? Muito bem. Isso tem de acontecer. A mediunidade ela é cíclica. Isso acontece por volta aí, até os 7, 8 anos, depois na adolescência de novo, e depois quando a gente fica velho. Quando fica velho, a gente tem uma sensibilidade muito grande. Quando eu falo velho, é bem velho mesmo, porque é quando já está assim, pronto para partir. A gente já está mais sentindo o plano espiritual do que o plano terreno. Então nós temos 3 momentos aí que são muito interessantes. Até os 7, 8 anos, nas crianças, na adolescência, que é um momento inclusive que deve-se cuidar muito das crianças, para que elas não se descaminhem aí para as questões das drogas, né? E depois, quando se chega aí na terceira idade, o Divaldo diz que não tem nada de bom na terceira idade, né? Palavras dele, certo? Bom, a partir daí dos 8 anos, 7, 8 anos, a criança vai se desligando desse comportamento espiritual e vai se tornando mais terráquea, mais terrena, né? A grande questão é: e aí, desenvolve a atividade dessas crianças ou não? Kardec também teve a oportunidade de perguntar isso, olha lá. Viu? Haverá inconveniente desenvolver a mediunidade das crianças? E a resposta é muito clara, como sempre: certamente. Sustento mesmo que é um perigo, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos, e as respectivas imaginações excessivas sobre a excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou, quando nada, não se falar no assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. E hoje, claro, nós temos a questão das escolinhas de evangelização, nós temos a educação espírita. Então essas crianças devem ser encaminhadas para a educação espírita. Mas, meus caríssimos, a verdadeira educação espírita é o exemplo que os pais dão, tá? Não adianta eu levar meus filhos para a evangelização, eles ouvirem de Jesus, de perdão, de amor, e briga em casa, discussão em casa, bebidas em casa, né? E maus exemplos em casa. Isso não funciona. Então nós temos uma cota de responsabilidade. Não é só terceirizar a educação dos nossos filhos, nós temos que dar o exemplo. E no caso de crianças que a gente vê por aí, que tem uma mediunidade muito ostensiva, isso faz parte do processo, isso acontece de fato. Posso mais uma vez me reportar ao nosso Chico, né, que desde criança tinha, mas o Chico estava preparado, a história dele era outra. E assim existem crianças que já manifestam
É lógico que não é dessas que nós estamos falando, que é uma minoria, né? No cômputo geral, é normal, só não deve desenvolver essa mediunidade. Aliás, nem na criança e nem no adolescente. Eles não têm estrutura emocional. Nós temos. Quando alguém chega para a gente, depois daqueles sintomas todos, e vocês vão chegar à conclusão se vocês são ou não médios, nós estamos prontos para isso? Não, né? Pois é. Então imagina as crianças. O dirigente espírita, ele tem uma responsabilidade muito grande. E ele tem uma responsabilidade muito grande porque normalmente ele é a pessoa que vai diagnosticar essa tal mediunidade. Veja bem, nós não somos perfeitos, isso é óbvio, nós sabemos disso, mas a pessoa que se dispõe a dirigir uma casa espírita, a dirigir um trabalho espírita, essa pessoa ela tem que se empenhar, essa pessoa ela tem que trabalhar pela sua moralização, essa pessoa ela tem que se esforçar acima da média, para que ela possa merecer o amparo, a orientação e a assistência adequada daqueles irmãos que mais esclarecidos do que nós e compromissados com Cristo, usem-nos ou usem esses dirigentes para que possam fazer o papel que cabe a eles. Dentro da doutrina espírita, o dirigente ele nunca pode esquecer, entre outras coisas, de que a doutrina não tem rituais, cerimônias e hierarquias. E lamentavelmente a gente vê isso acontecer. O ano passado uma colega me convidou para eu fazer uma celebração do casamento da filha. Ele jamais pode esquecer. Celebração de casamento. Depois nós entramos num acordo. Fui lá na condição de Paulo, nada de doutrina, nada de espírito, nada. Na condição de um amigo, e fiz uma prece, pronto, sem rituais, não existe. Pessoal, eu estava pensando aqui, semana que vem, que está vindo muita gente no centro, a gente podia todo mundo vir de camisa branca, né? O que vocês acham? A gente fica diferente dos outros e começa por aí. Hoje é uma camisa, amanhã é um crachá, amanhã é uma pulseira, depois é um sinal qualquer, é um recolhimento 10 minutos antes de uma câmara fechada para se preparar. Bom, deve ser firme, mas com brandura. Firmeza, né? Com brandura. Ser discreto. A discrição é muito importante. Nós lidamos com pessoas têm sentimentos. Nós não podemos expor as pessoas, nós não podemos expor o problema das pessoas, devemos sempre ouvi-las, um acolhimento, né? Então discrição é muito importante e não sair por aí contando. Eu vou contar alguns casos aqui, como já contei, mas não estou contando as pessoas, eu não estou usando isso com indiscrição, estou usando isso como exemplos, é bem diferente. Deve ser cuidadoso com supostas orientações. Quantas vezes, e eu vou falar de mim, eu recebo uma orientação, uma intuição, uma inspiração, melhor dizendo, mas eu não falo, eu tenho dúvidas, e toda vez que eu tenho dúvida eu me calo, eu prefiro me calar e aguardar, desenrolar, e às vezes aquilo é uma tremenda bobagem. Por quê? Porque nós não somos tão bons assim, ao ponto de eu ter o tempo todo do meu lado, o espírito esclarecido, me inspirando. E outra coisa, será que a própria pessoa que está ali não está me inspirando no pensamento? E eu vou falar de novo aquilo para ela? Então, há umas coisas meio absurdas que a gente tem que tomar cuidado. Testar, observar, avaliar, aguardar o melhor momento para falar, certo? Deve estudar a codificação kardeciana, sempre. Kardec em primeiro lugar, né? Como referência de estudo, como referência de moral, Jesus. E nunca se envergonhar de dizer: olha, eu não sei. Agora, existe uma diferença entre eu assumir que não sei e procurar a resposta, ou eu dizer que não sei e me acomodar. Não é disso que eu estou falando. Eu não sei agora, eu não sei nesse momento, mas vamos buscar juntos, vamos construir, vamos estudar. Não é? Ninguém é obrigado a saber tudo.
Ninguém. Ainda não. O grupo espírita também tem sua responsabilidade. Veja, um grupo espírita deve acolher, deve saber acolher, deve ser gentil. Conversei isso uma vez com o Márcio até trouxe alguns exemplos muito ilustrativos, e a gente teve a oportunidade depois, principalmente no Espírito Santo. Eu e minha família visitamos algumas casas espíritas, e nós entramos à porta e eu fiquei assim, maravilhado com o carinho que as pessoas vieram nos receber. Elas viram que nós não éramos dali, éramos pessoas novas. Como o Luiz Carlos hoje comentou aqui, né? Vejo umas pessoas novas. Isso é muito importante, ser bem acolhido. Todo mundo quer isso. Isso é o grupo como um todo, tem que acolher bem. Estudar as obras, sempre lembrar que numa casa espírita todos são importantes, todos. É uma engrenagem, um dente que falha para o processo. Deve saber colocar aquelas ideias tapafúrdias de lado. Tem que ter crítica, né? Nós temos que ser críticos. O grupo, ele tem que, de maneira educada, civilizada e pela caridade, discordar de certas ideias. Se elas vão contra, se elas conflitam, não podem ser aceitas. E zelar pelos bons pensamentos, principalmente durante os trabalhos de passe, de esclarecimento, né? Educar os nossos pensamentos. Não é fácil. Eu estou aqui falando, quando eu falo uma coisa que interessa, você vem em mim. Quando eu estou falando uma coisa, mas você não concorda, você não gosta, eu já sei, aí você começa a pensar, nossa, amanhã de tarde eu vou para a praia, ou na praia não tem jeito, né? Mas à tarde eu vou lá para a Avenida Santos Dumont tomar uma água de coco. A gente precisa educar e concentrar os nossos pensamentos e sentimentos. Outra questão que a gente tem visto que está perdendo ou colocando a perder muitos médios, muitos bons médios, é a chamada mediolatria. Nós temos, infelizmente, muitos de nós, dirigentes, frequentadores, ou até mesmo o grupo, adoração de determinado médium. Adoração. Adorar só a Deus. Nós adoramos a Deus. Quando nós começamos a adorar médiuns, olha aqui, idolatrar médium é cavar um poço aos seus pés, facilitando-lhe o processo de fascinação. Quantos médiuns com grande potencial de trabalho, né, que foram aí adorados e se tornaram pretensiosos, vaidosos, orgulhosos, se perderam. E muitas vezes médium vira consultor particular, vira oratório. Ô fulano, eu estou querendo trocar meu carro, o que você acha? Né? Ou eu estou querendo mudar de cidade, você acha que vai ser bom para mim? O que você está sentindo? Tio Pedro, uma vez, que eu já não vejo há muitos anos, me contou. Que jeito dele nesse vídeo, meu. Estou falando com o Chico, estou querendo trocar meu fusquinha, pegar um carro, o que você acha? Sempre depois morreu de vergonha, de arrependimento, né? Porque o Chico falou assim: seu carro te leva onde você quer ir? Leva, então por que você vai trocar? Né? Mas isso são aquelas histórias, né, que são só do Chico mesmo. Então, nós não podemos transformar o médium em um médium particular. Achar que o médium vai responder e vai nos isentar dos nossos problemas. Não, as escolhas são nossas. Somos uma das coisas mais bonitas que Deus nos deu depois da vida foi o livre-arbítrio. Nós temos liberdade de escolha. Isso é maravilhoso. Que outra doutrina, que outra religião dá liberdade para os seus adeptos? Me diga. Eu não conheço, você conhece, mas não, também não. Aqui nós temos. E o grande problema, sabe o que é? É que nós somos responsáveis por todas as nossas escolhas. Né? Já dizia lá o Pequeno Príncipe, né? Já dizia o Pequeno Príncipe. Mediunidade é missão ou é resgate? Vamos fazer uma coisa? Nós temos uma escala espírita. Todos aqui conhecem a escala espírita? Todos conhecem? Então faça um exercício, vai lá e se classifique.
Vamos recordar uma coisa, todos somos médios, somos? Então vamos lá na escala espírita agora. Mas olha, tem que ser corajoso, hein? Vai lá na escala espírita e fala: eu estou aqui, nesse nível aqui, ó. E aí agora você me responde: sua mediunidade vai ser missão ou vai ser resgate? Claro que existem os missionários, é óbvio que existem, graças a Deus. Mas a maioria de nós aqui temos a mediunidade como uma forma de resgate, porque Deus nos concede essa moratória. E aí nós corremos, né? Nós não queremos. Ah, não quer ser médium, não. Eu posso, tem esse direito? Tem, né? Eu tenho livre-arbítrio. Eu não quero ser médium. Eu vou contar uma história rapidinha. Numa ocasião chegou uma pessoa do nosso trabalho e ela sentou-se e disse: eu vim aqui, se você falar que eu sou médium, eu nunca mais volto aqui. Eu falei assim: você nunca vai ouvir isso na minha boca, eu te prometo. Aí a gente vai conversando com essa pessoa, vai conversando. Aí ela estava naqueles sintomas lá atrás, né? Frequentando médico, procurando até remédio, tratamento homeopático, alopático, papapá. E 2 anos ou mais esse acompanhamento, esse atendimento fraterno durou. E a gente ia mostrando para ela, explicando as percepções, as energias. Ah, hoje eu senti isso, o que é? Você explicava, a gente mostrava, deixava ela transmitir um pouco de energia, né? Eu senti, que era uma coisa boa, gostosa. Passado mais ou menos 2 anos e meio, essa pessoa me disse assim, entrou na cama de passo assim, eu cheguei a uma conclusão. Qual? Eu sou médium, eu sou eu não vou te falar isso não, você me pediu para não falar, mas você é médium e hoje trabalha com a gente. Agora, essa pessoa, ela foi preparada 2 anos e meio, organizando a sua vida, estudando, conhecendo, e um dia ela falou: vou assumir. E assumiu, de coração. E é uma pessoa que a gente tem muito carinho por isso, com todos do nosso grupo. Mas foi a pessoa que a gente menos errou, porque eu também já diagnostiquei muita mediunidade equivocadamente, viu? Mediunidade não existe se não for com Jesus e Kardec. Eu acho que a melhor maneira de entender isso aqui está ali, ó. Emmanuel disse para Chico, né? E Chico nos transmitiu, e está aí nos livros, estão aí nos filmes, enfim. Disse Chico, né? Que ele, Chico, deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec. E disse mais, que se um dia ele, Emmanuel, algo lhe aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e de Kardec, que ele, Chico, devia permanecer com Jesus e Kardec e esquecer. Acho que não preciso falar mais nada, tá? O dia a dia do médium. Então, para vocês e para nós que somos médios, né? E alguns aí com mediunidade mais extensiva, é muito fácil ser médium, tá? A gente é médium, nós somos médiums 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Na verdade, nós somos imortais, então nós somos médios sempre. É muito curioso quando as pessoas dizem assim: agora é dia de centro hoje, então vou me cuidar mais, eu logo mais à noite, vou para o centro. Então essa pessoa, ela é médium pontual, ela é médium de calendário, ela é médium de relógio, não é? Eu vou ser médium hoje das 19 até as 22h30. Depois eu vou sair lá, vou tomar uma cervejinha, vou comer um peixinho, né? Médium não é isso não. Nós somos médios 24 horas. Um professor, um verdadeiro professor, aproveita todos os momentos para ensinar. O médico, ele atende em qualquer situação. Médium também é por aí. Quem me garante que ao sair dessa casa hoje eu vou encontrar com uma pessoa que está precisando de uma palavra amiga, de uma orientação, e eu não serei esse canal inspirado? Mas se eu tiver tomado os drinks,
Eu ia botar Midnight ali, o povo deixou. Não, Midnight não, Midnight isso não existe mais, né? Eu garanto que se eu colocasse Midnight aqui, muita gente quer saber o que eu estava falando, né? Então, os drinks, ou então acabou de ter uma briga danada com alguém. Como é que eu posso ser naquele momento médium? Então, o médium é médium 24 horas, você tem que estar preparado o tempo todo, com bons pensamentos, com bons valores morais. E o Kardec já tinha nos instruído, né? Como é que se conhece o verdadeiro espírita? Né? Pelo seu esforço. Ninguém vai se tornar um espírito de luz, ninguém vai se tornar santo de um dia para o outro. Não tem, ninguém, não tem essa ilusão, não. Nós não vamos levar aí, né? Muitos e muitos e muitos séculos e talvez milênios para que a gente possa dar alguns passos, né? No sentido mais efetivo da bondade e misericórdia. Então, o médium tem que estar o tempo todo cuidando da sua saúde física, alimentação, atividade física. Se está doente, vai ao médico. E dos pensamentos, boas leituras, programas sadios. Isso é muito importante, muito. Até porque nós geramos uma psicosfera à nossa volta. Bom, isso é outra palestra, né, Luciano? Uma questão que eu quero abordar, bem superficialmente, bem na casquinha, é o animismo. Esse sim dá uma bela palestra, esse sim dá um belo estudo. O animismo foi durante muito tempo taxado como uma coisa extremamente negativa, ruim, né? Enfim, mas a verdade é que o animismo faz parte da nossa vida, o animismo faz parte da vida do médium. Não é? Basta a gente lembrar, a palavra do Aksakov, ele aqui cunhou essa palavra, o animismo anima a alma, quer dizer, produzido pela alma. Nós que somos e estamos encarnados, Kardec diz que nós temos uma alma. Quando nós encarnarmos, nós vamos virar espíritos, não é isso? E a alma, ou o espírito encarnado, ele é um intermediário, ele acaba passando para, filtrando essa relação. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. O Miranda, o Hermínio, ele coloca: o bom médium é aquele que transmite o mais fielmente possível o pensamento do comunicante, com o mínimo de interferência. Esse é o bom médium. Esse é o bom médium. Agora, é preciso muito treino, é preciso muitos anos, é preciso muito estudo para que se chegue a esse mínimo de interferência. E essa interferência ela tem que existir, porque imagina uma sessão de desobsessão, eu não gosto muito dessa palavra, em que o espírito chega querendo bater, jogar o médium no chão. Quem que refreia os impulsos do espírito? É o médium. É o médium. Aquela história de médium consciente é igual sonho. Quando eu durmo, eu não consigo trazer o que eu vivi. O médium consciente é a mesma coisa. Quando ele sai do transe, ele não lembra. E tem aqueles que conseguem lembrar da mesma maneira que uns que lembram dos seus sonhos com muita perfeição. Mas o médium ele vai interferir. Agora, nós temos casos de produção através do animismo que são muito boas. Por isso que eu coloquei aqui, o médium exclusivamente anímico precisa de cuidados especiais. Deve ser orientado a estudar a mediunidade e a si mesmo. Suas produções devem ser bem avaliadas pelo dirigente, pelo grupo. Porque às vezes, imagina que um Pascal reencarne e ele comece pelo seu animismo a escrever sobre física. Vão sair coisas boas, não vão? Vão sair coisas que eu vou ter que considerar, ué. E é ele, animismo. Agora, é claro que nós temos, na maioria das vezes, um problema com o animismo. E aí eu vou ilustrar com uma história também. Nós acompanhamos uma irmã durante talvez uns 5 anos. E essa irmã, nos trabalhos de esclarecimento, de atendimento fraterno aos encarnados, ela manifestava ou suicida, ou uma mãe que perdeu os filhos, ou suicida, ou uma mãe que perdeu os filhos. Não saía disso. A gente já esperava, era uma coisa ou outra. E aí nós convidamos, né, essa pessoa para o estudo, orientamos, conversamos, porque você também não vai tirar essa pessoa do trabalho, não pode não. Porque se for um espírito, né, esse espírito está ali, e ele precisa manifestar, ele precisa falar. Muitas vezes é um atavismo, muitas vezes é uma lembrança de uma encarnação que aflorou e que precisa ser trabalhado, precisa ser ajudado.
né? Muitos médiuns anímicos superam isso, passam por isso, se tornam excelentes médiuns. Mas no caso dessa irmã em especial, nós orientamos o atendimento fraterno, o passe, o estudo, convidamos ela para o estudo. Sabe o que ela fazia no estudo? Dormia, mas dormia, que era uma coisa de doido, né? E aí nós tomamos a decisão, quando eu digo nós, deixa eu abrir um parênteses aqui, nós adotamos uma maneira do nosso grupo de colegiado. Eu sou coordenador do grupo, mas nós temos um colegiado. Todas as decisões são tomadas por esse grupo de pessoas, para a gente ver se erra menos. Tá? Então nós conversamos e entendemos que nós iríamos afastar essa irmã dos trabalhos e, claro, continuar, né, conversando, participando dos estudos. Claro que ela foi embora, né? Foi embora. Mas nós não temos notícia de prejuízo à mediunidade dela, nós não temos notícia de prejuízo à vida dela. Parece até que nós tiramos o peso dela. Então, quer dizer, não é o caso dessa irmã de uma mediunidade, de um mediunato. Agora, quando a pessoa senta na mesa, ou quando a pessoa se diz médium, ela se sente na obrigação de produzir, de escrever, de receber. E se ela não der conta? Ela está numa mesa, tem 4 escrevendo, tem 5 manifestando. O que ela vai fazer? O que vocês acham? Provavelmente ela vai fazer um teatrinho ali. Tá? Por isso que é muito importante cuidado com essas pessoas, a conversa. Daí lá atrás aquela citação do grupo e do dirigente. Bom, desenvolver mediunidade ou evangelizar-se. Algumas pessoas que procuram a casa espírita com aqueles sintomas que vocês viram, o que acontece com elas? Chegam lá perturbadas, né? Chegam lá com insegurança, com medo, ou então chegam dizendo assim: olha, eu fui em tal lugar, me disseram que eu sou médium, eu tenho que vir aqui, eu tenho que desenvolver, eu tenho que fazer, eu não gosto muito disso, eu tenho medo, a minha avó é espírita, mas eu não curti. Até tem uns livros lá em casa na estante, eu estava dando uma olhada. Quer dizer, essa história todo mundo conhece, né? Esqueçam isso, tá? Olhem para esse irmão como uma pessoa que merece muito carinho, como uma pessoa que precisa de alguém que ouça, que precisa de orientação. Por quê? Quando a gente encaminha essas pessoas para atendimento fraterno, a gente começa a perceber medo, insegurança, perturbação, né? Muito pouca disposição de desenvolver mediunidade, e nós encaminhamos essa pessoa para terapia, o estudo, ela é encaminhada, e normalmente passa, melhora, desaparece. Olha o caso da senhora que eu acabei de contar. E assim existem inúmeros outros casos. A pessoa chega no centro, chega na casa espírita relatando, né, e descrevendo sintomas, e isso é mediunidade. Não, isso pode ser perturbação espiritual, isso pode ser obsessão simples. A pessoa frequentando uma casa, ela ajuda aquele irmãozinho, se é que é um irmãozinho, ou aquela pessoa pode estar aflorando alguma vivência, algum momento do seu passado. Ali na casa espírita ela tem condições de ser orientada, de ser assistida, e aí isso passa, mas não passa a responsabilidade de moralizar-se, não passa, né, porque aquilo vai voltar. Quantas pessoas eu já vi sair e voltar da casa espírita, sai e volta, sai e volta, sai e volta, sai e volta, estou bem, vou embora, ficou ruim, eu volto. Vocês já repararam que na Antusa, me perdoe se eu falo uma bobagem aqui, mas sexta-feira e segunda-feira são os dias mais lotados de tomar passe. Ou seja, vou preparar para o final de semana, né? Porque sabe logo que vem por aí. O final de semana foi pauleiro, então chegar na segunda para dar uma limpada, né? Os outros dias são mais tranquilos, mas segunda e sexta a turma lá trabalha um bocado. Então, as pessoas têm que adquirirem essa consciência, tá? Então, muitas vezes, quando você acha que é um desenvolvimento mediúnico, é uma perturbação, um esclarecimento que não passa. Só que se essa pessoa for mais esclarecida, mal orientada, o que vai acontecer com ela? Ela vai sentar-se uma vez, ela vai para o grupo e vão exigir dela, ela vai se sentir constrangida e vai ser uma confusão. Então, aqueles que eu perguntei no início que estavam buscando essa resposta, eu digo o seguinte: evangelize-se.
trabalhe a sua evangelização. Você me perdoe apontar você, está mais perto aqui, eu me lembro que você levantou a mão. Se eu te convidasse amanhã para o nosso grupo, para trabalhar, você está pronta? Pois é. O que eu vou fazer com essa criatura lá? E mais, o que essa criatura vai provocar no trabalho? O que cabe a mim? Orientá-la, estudar, conversar, fazer um acompanhamento. Não tem importância não. Aquela irmã que eu contei para vocês levou 2 anos e meio para ela querer desenvolver. Ela está desenvolvendo ainda, né? Está se educando. O que eu vou fazer com uma pessoa que é médico por pressão? Ah, você é médico, hein? Você vai ver a sua vida, vai ver uma desgraça, nada vai dar certo para você. Isso não existe, isso é terrorismo. Isso não existe. Então, vamos orientar em nossos grupos, vamos orientar a nossa volta. O importante é evangelizar-se. A mediunidade, ela vai manifestar. Se for o mediunato, ele vai aflorar, não tenha dúvidas, ele vai aflorar. Ah, mas for uma coisa passageira e muitas vezes é decepcionante também. A pessoa não produz nada, fica ali anos e anos e anos e não acontece nada. E não vai acontecer mesmo. Ah? Sim. Eu já vi que a gente tem que mandar a pessoa que chega no médico, ó, você tem que ir para fazer sopa, vai fazer sopa, você vai educar a sua mediunidade. E já vi dirigentes também dizendo, a ser médico, eu tenho trabalho de proteção. Eu prefiro a sopa. Por quê? Porque quando você manda uma pessoa fazer sopa, primeiro você está estabelecendo dela uma responsabilidade de horário. Segundo, você está dando a oportunidade de um trabalho. Não é? Talvez seja o primeiro passo. Talvez seja o primeiro caminho na casa espírita. Fazer sopa. Para depois ir lá para a mesa, né? A mesa é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. E olha, tem algum dirigente aqui? Ninguém vai se manifestar, né? Nós seremos cobrados, viu? O que de certo eu fizer, o que de errado eu fizer, chama-se lei de causa e efeito. O que eu indicar de errado, eu vou ter que ajustar depois. Vocês já imaginaram se eu desencaminhar 10 médios a ponto de botar eles no sanatório espírita de Uberaba? E daí, na próxima vez que eu voltar aqui, eles vão ser meus filhos. E aí eu vou reclamar deles. Nossa Senhora, mas eu tenho um filho que é maravilhoso, mas eu tenho 9 que Deus me livre. Não dou conta deles. Por que será que você não dá conta? Bom, creio que já está respondido, não? Creio que alcançamos o nosso intento aqui hoje. Mas, de qualquer maneira, todos somos médiuns, em diferentes graus, né? Mas todos somos médiuns. Outra coisa importante, a mediunidade depende da condição moral. Está muito bem relatado no livro dos médiuns. Tem médium que não é amoral, o indivíduo é amoral, e ele tem uma mediunidade assustadora. Vocês querem ver uma pessoa? Hitler tinha uma mediunidade que era espantosa. Tá? A mediunidade independe da moral do médium. Os sintomas percebidos devem estar de fato relacionados ao mediunato e não algum tipo de perturbação que poderá ser resolvido. Entendimento, acolhimento fraterno, estudo, né, modificação interior. Em caso de dúvidas quanto ao mediunato, é preciso paciência, sem comodismo. Orai e vigiai. Ou ainda, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E é isso que eu tinha para falar, né? Aqui tem algumas das obras que mais recentemente eu consultei para montar esse material. Mas existem coisas aqui que não são encontradas em obras, né? Elas são reflexo de vivência, de experiência, e acreditem, de muitos erros, muitos erros, né? Então agradeço. Se alguém tiver alguma pergunta que eu saiba responder, eu farei. Senão, olha, era 9 horas meu horário? Vida de professor é isso. 25 anos dando aula,
50 minutos? Então, lá no Nil agora são 100 minutos, né? O horário dobrado. Tem que começar e acabar na hora. Senão, na hora que você chega 10 minutos já não tem água. Se você passar 5 minutos já não tem água na sala. Você fica falando no parede, não tem ninguém. Alguma pergunta? Então eu agradeço a todos, agradeço uma vez mais, Luiz, e a você, ao Márcio, pela oportunidade. Para mim é muita alegria voltar a essa casa. Eu tenho muita estima, porque a história da casa, ela é uma referência muito segura para nós, né? Então, muito obrigado e que Deus abençoe a todos.